Aí pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo. E eu quero ressaltar que do nosso conteúdo aqui do curso, eu acredito de verdade que esse é o conteúdo que você mais deve ter carinho com ele. Se você for separar algo para você falar, puxa vida, eu quero me dedicar a aprender um conteúdo X, é esse processo criativo. Por que eu digo isso? Você vai perceber que a aplicabilidade desse conhecimento, ela serve não apenas para você só desenhar solados de calçados ou desenhar qualquer coleção, qualquer projeto, qualquer coisa relacionada ao design, mas que os princípios que estão por trás de cada um desses itens, esses princípios visam justamente aquela quebra de algo grande e complexo em pedaços menores e mais simples. E aí você pega aquilo que era de repente, puxa vida, isso aqui é grande, é complexo, são tantas informações necessárias para realizar isso. Aí você separa, você pega aquele compêndio de coisa, aquele problemão, você corta ele em pedaços menores e você vai resolvendo um por um, e quando vê, você já resolveu todo aquele processo, e aí você já está mais confiante para outros e próximos, até chegar a um ponto em que você vai estar confiante da seguinte forma: não importa o tipo de projeto, de solados, de calçados que vão procurar você para desenvolver, para criar, para desenhar, você vai entender, você vai ter sólido no seu coração, você vai ter sólido na sua mente a tranquilidade de que existe um processo criativo que você pode seguir, e através desse processo criativo você vai chegar no resultado de resolver aquele problema, né? Você vai atender aquela demanda com excelência, bem feito, e que vai atender e resolver o problema do seu cliente, né? Então não é uma fórmula mágica, nada disso. São apenas etapas, são apenas procedimentos que você, os fazendo sequencialmente, você resolve qualquer projeto de solado, ok? Então eu gosto de pensar desse modo. Eu acredito que ajuda bastante. E como eu não sei se eu já falei, mas com certeza já está escrito, essa é só a minha forma de fazer as coisas, né? Esse curso, ele puxa, eu estou dando a minha cara aqui, no sentido de que esse é o jeito que eu trabalho, né? Eu não estou ocultando nada, eu trabalho desse modo. Eu pego um projeto que é para ser feito, eu faço essas perguntas, eu quero saber essas informações pelo menos, e quando eu tenho um projeto para realizar, esse é o meu processo. O meu processo criativo começa aqui, passa por isso, e são 5 esses itens do meu processo criativo. E uma vez que você aprende, você tem essa tranquilidade de fazer qualquer projeto, qualquer processo, resolver qualquer projeto de solados, porque você vai seguir o passo a passo, né? E isso dá muita segurança para a gente, para poder conversar com o seu cliente, para poder saber o prazo que vai levar para você terminar aquele projeto, como que vai ser para você realizar cada trabalho, ok? Então, o que está aí, o que eu coloquei no texto, que o processo criativo, ele é um passo a passo que você deve seguir para cada projeto, né? E isso varia de profissional para profissional, e como eu estou dizendo, esse é o meu passo a passo. Dependendo, outros profissionais vão ter um processo criativo diferente, né? Mas do meu modo de trabalhar, eu faço assim a vida inteira e deu certo para mim, ok? De repente você vai perceber que às vezes para você vai fazer alguma outra alteração nesse processo criativo, mas a dica que eu te dou é que, assim, primeiro experimente aplicar esse método, veja se ele funciona para você ou não. Ele funcionando para você, aí você, com segurança, você vai melhorar esse processo, né? Porque esse processo de repente deu certo para mim, no seu caso pode ser que seja necessário
inclusão de mais etapas, alteração de alguma etapa ou outra, eliminação de alguma etapa, eu não sei, né? Mas antes de você fazer isso, eu peço que você aplique ele algumas vezes e veja que ele funciona. A partir disso, você se sente mais seguro e estará mais preparado para fazer as alterações que você quiser, você é livre para isso, tá legal? Então, passando item a item aqui da questão do meu projeto, né, do meu processo criativo, o que eu falo? Qual que é o primeiro item? É o briefing do cliente. Nós acabamos de, né, nós já passamos a aula disso, né, onde eu conversei, expliquei item a item do que é cada uma das perguntas e por que eu faço aquelas perguntas para o cliente, porque aquilo me ajuda a formular na minha cabeça já os rumos para eu dar naquele projeto. E quando eu falo, então, nesse meu processo criativo, é que o primeiro passo dele é o briefing, né? O briefing com o cliente, essas informações, isso é de extrema importância para mim. Eu começo por isso, tá vendo? Por isso que a gente gastou tanto tempo falando do briefing. Depois eu faço uma pesquisa imersiva, né? O que é essa pesquisa imersiva? Dessas informações que o cliente te passou, que ele espera que o projeto atenda, você vai começar a pesquisar formas, você vai começar a pesquisar calçados, mas não só isso. No meu caso, quando eu estou procurando formas, eu olho relógios, eu olho vitrines de perfumes, eu olho vitrines de shampoos, frascos, capas de livros, enfim, todas as manifestações visuais, artísticas. Isso acaba servindo mais cedo ou mais tarde para que você possa fazer uma junção daquilo com algo que você já está rabiscando no papel e você acabar concebendo algo novo. Então essa pesquisa imersiva que eu faço é justamente de olhar bastante coisa, digitar palavras-chave no Google Imagens e olhar bastante para aquilo. Você, né, como eu sugiro aqui, que você crie uma pasta no computador onde você vai salvando essas imagens de referência, porque de repente aquilo, depois que você fez, para aquele projeto, para cada projeto você vai fazer um processo criativo. Você vai ter, então, para cada projeto, você vai ter uma pastinha das imagens que você usou para te ajudar a conceber aquele visual do seu lado. E na hora que você estiver fazendo os croquis, na hora que você estiver criando, você de repente abre aquela pasta e deixa aquelas imagens passando, você dá uma olhada, rabisca um pouco, olha mais um pouco, ou seja, o processo de rascunho, ele vai acontecendo com aquelas informações todas muito recentes, bem frescas na memória, e além de estarem na memória, elas estão também agora ali fáceis de você, né, passando a tela ali, vai olhando e vai se lembrando de alguma coisa que você viu, aí você de repente, não vou, tá ficando muito igual a algo que eu já vi, deixa eu diferenciar então porque eu não quero copiar, e a partir desse processo, dessa etapa, né, dessa pesquisa, você já começa a fazer seus croquis. E aí é o próximo item, né, do meu processo criativo que eu estou te sugerindo. Você já fez essa pesquisa imersiva, você já alimentou os seus olhos, o seu repertório com aquelas imagens, agora chegou a hora de você começar a soltar o traço. Você vai começar a rabiscar, começar a fazer os croquis, começar a desenhar detalhes, começar a desenhar peças que vão fazer parte do seu projeto. Nessa hora, não se preocupe em fazer o desenho certinho, perfeito. Não, você vai jogar no papel, é como se fosse um descarregar no papel de umas ideias que ainda não estão prontas na sua cabeça, né? E não seja econômico, não, usa bastante papel. Se você vai apresentar 2 sugestões para o seu cliente, faz pelo menos aí uns 4, 6 croquis para que você possa selecionar o que for melhor, ok? Não tenha preguiça, faça bastante, porque de repente pode não servir para aquele projeto, mas dependendo você guarda esses croquis e são ideias que saíram da sua cabeça. Numa hora você pode esbarrar num projeto similar, com um briefing parecido, você não precisa começar do zero, você já tem algo que você já rabiscou,
que ainda não usou e aquela ideia de repente agora com alguns ajustes possa vir a servir num projeto mais adiante, né? Então essa é a importância de você não ficar se restringindo na hora de fazer croquis. Não tenha preguiça, faça bastante, faça muitos e eles vão te servir de alguma forma ou de outra, né? O próximo passo, então, depois que terminaram esses croquis, é a parte da seleção, né? Eu vou selecionar os croquis que eu mais gostei, que mais respondem corretamente as perguntas do briefing, que eles mais respondem aquilo que eu identifiquei como expectativa do meu cliente para esse projeto. E aí agora eu vou pegar essas imagens, eu vou pegar esses dois croquis e vou passá-los a limpo. Eu vou passar esses dois desenhos, tirá-los do croquis para fazer os desenhos mesmo já artísticos, com cor, com sombreado. Eu vou fazer já o desenho de apresentação para o cliente. Ele já não é mais um croquis, né? O croquis é aquele desenho RAF, né, que a gente fala, que ele é um desenho mais rascunhado. Aí agora você já viu dos seus rascunhos os que ficaram melhor, para você já preparar a apresentação para o seu cliente. E aí a última etapa é a escolha, né? Os desenhos que você revisou, você vai apresentar 2 para o seu cliente. Aí você fez pelo menos ali uns 4 rascunhos muito bem próximos, muito bons daquilo que era o esperado que ele fez, daquilo que ele colocou no briefing para você. Você vai colocar, deixá-los em cima da mesa, vai fazer uma outra coisa, de repente você volta, dá mais uma olhada e vai, separe um tempo para poder fazer essa escolha, que são aqueles que você vai levar para apresentar para ele. Feita essa escolha de quais são os croquis que você vai passar a limpo para apresentar para o seu cliente, aí agora é a hora de você fazer esse desenho, né, usando as ferramentas que a gente comentou lá no capítulo da lista de materiais. Você vai fazer o desenho usando régua, usando as curvas francesas, você vai fazer esse desenho, aí sim você vai ter cuidado no traço, porque esse desenho você vai apresentar, né? Então ele tem que estar muito bem feito, ele não pode estar de qualquer forma, né? Então ele tem que estar muito caprichado. Se você fez algum elemento de cor, de repente é a hora de você então agora, né, fazer a arte disso colorido, né? Então se você tem habilidade de usar marcadores, que são aquelas canetinhas que tem uma cor, que tem cores distintas, o pessoal da arquitetura usa bastante, e dos desenhos também, mas se você tem intimidade para usar essas canetinhas, de repente a hora de você usar isso é agora, porque agora o seu desenho está pronto, você já concebeu a ideia e agora vai apresentar para o seu cliente, né? Ele vai ver aquilo e vai falar assim, puxa vida, não, é isso aqui, não é, e aquilo tem que ser inteligível. E lembre-se de uma coisa, né? Você às vezes está olhando para o solado, você está vendo relevos, você está enxergando texturas, você está enxergando um monte de informações que, dependendo do cliente que você tem, ele não está vendo todas aquelas informações, né? Ele está vendo às vezes um desenho simplificado. Isso pode acontecer, porque depende da prática que ele tem, do conhecimento prévio que ele tem, né? E da experiência que ele tenha para poder fazer essa leitura. Então, tome cuidado de você então puxar informações. Olha, isso aqui, não confie apenas no desenho único e exclusivamente, né? Puxe linhas que vão explicando como é que são os detalhes e tudo, para que o seu cliente possa então entender, ter certeza de que ele compreendeu qual é o seu projeto, o que você está propondo para ele, ok? É isso.